Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos continuar nosso estudo na Palavra de Deus, agora aqui nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, nesse capítulo 1, versículo 1 a 5, resumidamente, diz assim: Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura. Me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. Paulo agradece a Deus pela vida de Timóteo, a quem ele considera como um filho, e agradece também por essa continuidade da fé recebida desde os antepassados e que persiste em gerações afora, porque a dispensação de Deus dada a um povo, dada a uma família, é uma dispensação para todas as gerações daquela casa. E aqui Paulo diz: dou graças a Deus a quem sirvo desde os meus antepassados. É certo que Paulo, há um tempo, foi perseguidor da igreja, mas encontrou misericórdia diante de Deus. Mas ele vê continuidade da fé que ele exerce agora em Jesus com aquilo que anteriormente já havia recebido dos seus antepassados e de todas as dispensações de Deus aos judeus, primeiramente, e depois agora aos gentios. Famílias diante de Deus. Famílias e gerações diante de Deus. Quando nós lemos a Escritura, nós percebemos como houve uma ruptura ali com a morte de logo no comecinho, lá no começo em Gênesis. Houve uma ruptura de continuidade quando Caim matou Abel. E depois, com o nascimento de Sete, as gerações são continuadas, com as gerações de Sete sendo a geração piedosa e a geração de Caim sendo a geração assim que empreende grandes tecnologias, que aprimoram muitas coisas no mundo, mas que são gerações longe do Senhor. Essas gerações de famílias diante de Deus são gerações que são a figura das pessoas perante o Senhor, que são gerações de pessoas que são a família de Deus e a igreja dos primogênitos ao lado dos céus, que se dispensam e continuam em famílias de pessoas diante de Deus no mundo. Enquanto que, no caso, simbolicamente, a família de Caim e seus descendentes prefiguram as pessoas que, estando no mundo, são gerações e famílias longe do Senhor, infelizmente. Então, existe no mundo transmissão de valores do Evangelho, transmissão de valores do Reino de Deus, e, por outro lado, infelizmente, transmissão de valores que mantêm gerações inteiras afastadas do Senhor. Em meados dos anos 80 e começo dos anos 90, parte desses valores foram resgatados, desses valores de gerações de famílias. E houve até assim, uma ênfase em quebra de maldições, em quebra de uma certa continuidade de coisas que são recebidas como herança em família e que podem muitas vezes perpetuar o mal em uma casa. Houve excesso com relação a isso, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Então, a cadeia de maldições, de juízos divinos que estão em família são quebrados assim que uma pessoa aceita Jesus. Então, aquilo que é recebido de mal dos antepassados pode ser quebrado. E daí para frente, deve haver transmissão do Evangelho nas gerações seguintes. Isso é uma bênção diante de Deus com relação a pessoas que de geração em geração vão servindo ao Senhor. E nós temos essa responsabilidade de transmitir o Evangelho a nossos filhos para que eles transmitam a nossos netos e assim possamos estar servindo ao Senhor de geração em geração em nossa casa, entendido como nossos descendentes sejam abençoados perante Ele. Depois Paulo fala: lembro de ti nas minhas orações. Uma coisa importante aqui, um elo de ligação que nós devemos entender entre irmãos, entre famílias nesse sentido. Oração e intercessão uns pelos outros. Nós devemos entender isso, que a nossa oração pelos irmãos é modo de vigilância, é modo de continuidade da graça de Deus em nosso meio, tanto em relação à igreja quanto em relação às nossas famílias. Devemos ter na oração realmente esse elo de ligação. A ligação é uma redundância, mas você acaba falando desse jeito. Esse elo que nos une espiritualmente, que é a oração. Entendamos a oração também nesse âmbito, no modo de intercessão e no modo de vigília uns pelos outros também. E Paulo se lembra gratamente de Timóteo, da sua fé, ou da qualidade da fé de Timóteo, e dentro daquele assunto dos antepassados, ele fala da avó Lóide e da mãe Eunice,
A avó de Timóteo era Lóide e a mãe de Timóteo era Eunice. E embora dê a entender aqui que o pai de Timóteo era grego e não tinha a mesma fé que sua mãe, que sua avó, embora esse fato, Paulo conecta essa fé de Timóteo a toda uma ancestralidade de fé, porque a mãe, a avó e a mãe de Timóteo provavelmente eram judias e viam já daquelas dispensações anteriores de Deus a esta casa. E Timóteo, graciosamente, segue essa linha. Timóteo aqui parece não seguir o exemplo do pai dele, que é grego e é provavelmente um pagão, mas segue a fé recebida da sua avó, Eunice, e da sua avó Lóide, e de sua mãe Eunice. A fé autêntica, que guarda os preceitos do Senhor, que guarda aquilo que foi depositado gerações após gerações. E Timóteo aqui é um filho na fé para Paulo. Um filho que Paulo não teve assim naturalmente. Paulo era celibatário. Mas espiritualmente é assim que Paulo considera a Timóteo, como um filho. Já que o pai natural de Timóteo, pelo jeito, não seguia a fé. E ele dá graças a Deus porque essa fé é uma fé autêntica, uma fé firme, uma fé de frutos. Timóteo como um jovem consagrado ao Senhor. E a isso Paulo dá muito graças a Deus. Porque é esse jovem que Paulo pode dispensar grande autoridade e deliberações no cuidado da casa de Deus. Versículo 6 a 8, resumidamente. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Reavives o dom que há em ti. Temos um dom concedido por Deus. Temos uma dispensação de Deus. Tudo aquilo que recebemos de Deus são dons concedidos por Deus. E temos responsabilidade de manter a chama acesa através da consagração diária, da oração, da leitura da palavra de Deus. Cada um de nós tem esse dom e deve reavivá-lo, assim como é exortado esse jovem Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Por vezes a igreja muitas vezes se esfria, por vezes muitas vezes há um período assim de muita calmaria na igreja. E nós lemos, né, quem tem lido, quem gosta de ler história da igreja e avivamentos, percebe no avivamento um sopro de Deus, uma ação graciosa de Deus no sentido de avivar o dom que ele mesmo tem dado à igreja. Assim tem sido nos grandes evangelismos, nos grandes despertamentos. Às vezes aqui eu falo criticamente de algumas distorções que houve em meados dos anos 80 e começo dos anos 90, mas de fato houve um sopro de Deus no meio da igreja nesse mesmo período. E muitas vezes há realmente, infelizmente, no meio de um sopro de Deus, algumas distorções. Mas o fato é que a igreja brasileira tem sido grandemente visitada. O dom de Deus dado a essa nação tem sido reavivado. Eu pessoalmente oro muito assim que Deus realmente sopre e reavive o dom em cada um de nós. Que nos venha assim um novo Pentecostes, um novo sopro da graça de Deus. Avivamento, devemos orar por isso, que o Senhor reavive o dom que há dispensado na igreja, na nossa geração, e particularmente cada um de nós deve estar sempre mantendo acesa a chama do Espírito, segundo esse dom que nos é dado pela graça de Deus, porque é uma dispensação e nela temos responsabilidade. Não devemos nunca deixar assim nos demover, porque o contrário daquilo que Deus nos tem dado é muitas vezes um enfraquecimento e um desânimo. O enfraquecimento, pessoal, e o desânimo, muitas vezes, é o oposto daquilo que Deus nos tem dado, porque Deus nos tem dado espírito não nos tem dado espírito de covardia, não é isso que diz aqui, mas de amor, de poder, de fé, de moderação. Então nós temos que realmente, assim, não nos deixar levar por aquilo que muitas vezes pode nos colocar como covardes nessa geração. O desânimo pode enfraquecer a nossa fé, a ponto de, quando vier uma prova, nos acovardarmos. Nós temos que entender o âmbito das dispensações de Deus e avivar esse dom de Deus com oração, com jejuns, com busca de crescimento no Senhor. Porque o Espírito que Ele nos tem dado não é esse tipo de Espírito, que muitas vezes é de uma acomodação,
que muitas vezes é de um enfraquecimento, de uma maresia, de uma vida espiritual assim amorfa e sem graça. Pelo contrário, temos que pedir ao Senhor que avives o dom que é em nós. Toda a dispensação de Deus a nós tem que ser avivada. E isso é responsabilidade nossa, porque a dispensação do Evangelho exige de nós isso. Nós nunca devemos esquecer da parábola da semente do reino de Deus. A semente do reino de Deus é o quê? Tudo aquilo que compõe o reino de Deus para nós. E nós vemos que algumas sementes caem em um terreno superficial e logo se enfraquece. Há um outro terreno que cai no meio de espinheiros e é sufocado. E aqui a palavra de Deus a Timóteo, através de Paulo, é isso. É que ele avive o dom espiritual, que ele se fortifique e participe dos sofrimentos do Evangelho. Sejam sofrimentos pessoais, sejam sofrimentos do mundo, qualquer tipo de sofrimento que nos é imposto por sermos do Senhor, nós temos que nos fortalecer, avivar o dom em nós, carregar a cruz e enfrentar o mundo. Mesmo que o mundo seja nós mesmos, muitas vezes, na nossa própria apatia, no nosso próprio desânimo, no nosso próprio enfraquecimento, temos que enfrentar, temos que carregar a cruz e enfrentar. Porque o bom combate que Paulo tem falado aqui para Timóteo, esse bom combate é esse combate maior, que nos coloca diferentes de nós mesmos, diferentes do mundo, e firmados na palavra de Deus, avivando e soprando essa chama dentro de nós, através de vigílias, orações e intercessões. Que nós tenhamos isso, que nós tomemos para nós essas exortações de Paulo, no sentido de avivar o dom que há em nós. Não sermos covardes, não participarmos da covardia que há no mundo e participarmos do sofrimento do Evangelho. Assumirmos a cruz com todo o seu preço. Amém? Versículo 9 a 14, continuando. Segundo o poder de Deus que nos salvou, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Mantém o padrão das suas palavras. Guarda o bom combate, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Isso é uma coisa que nós temos que entender. A grandiosidade de tudo que nos é confiado por meio do Evangelho. Essa graça é uma graça que foi consertada no âmbito da divindade. O alto conselho da divindade deliberou a nossa salvação, lá na eternidade, antes de qualquer coisa, antes de qualquer criação. Essa graça se manifestou em Jesus, mas no âmbito das deliberações divinas estão nos tempos da eternidade. É por isso que, pessoalmente, não concordo com doutrinas como predestinação. Porque querem encaixotar em uma formulação teológica algo conhecido apenas no âmbito da divindade e das possibilidades de Deus. Porque Deus conhece todas as coisas. O Senhor conhece os que são seus. O livro da vida está diante de Deus, mas é de conhecimento de Deus. Então nós não sabemos nada disso. Não somos capazes de entender isso. Porque o Senhor tem dado graça naquilo que Ele deliberou antes dos tempos eternos. Então nós temos que entender isso. Se manifestou através de Jesus. Aquilo que era pertinente a Deus, a vida e a imortalidade, a vida verdadeira e a imortalidade, isso que foi oculto a nós pelo pecado, foi trazido de volta pela manifestação e o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo no âmbito da história humana. Aquilo que foi deliberado lá no âmbito da divindade se concretizou no âmbito da temporalidade, quando Jesus veio. E esse tempo aqui, para nós, no âmbito do mundo e das correntes históricas do mundo, foi um tempo preparado por Deus, como nós vemos lá em Gálatas. O Senhor estava preparando os tecidos da história para que o Senhor Jesus viesse e trouxesse à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Aquilo que estava oculto em Deus, aquilo que era a possibilidade exclusivamente sob a autoridade divina, foi trazido para nós através de Jesus. Essa é a dispensação dos tempos eternos, que foi trazido em Jesus, na temporalidade do nosso tempo,
Então, a eternidade e a temporalidade estão diante de Deus. E são os âmbitos das deliberações e das ações de Deus. Isso são coisas que só o Senhor entende. Só o Senhor entende. Não deveria nem haver uma teologia de predestinação, falando sobre coisas que só Deus é capaz de entender e abarcar. Não deveria nem haver isso, sinceramente. É grande demais para nós entender isso. Nós entendemos o que Paulo está escrevendo aqui, mas a plena percepção disso nós realmente não temos. Nós não temos. O fato é que nós devemos glorificar a Deus porque essa graça nos foi dada. Essa grande misericórdia nos foi dada. Foi manifesta e trazida aqui no nosso mundo através da encarnação, morte e ressurreição de nosso Senhor. E Paulo exorta Timóteo a que guarde imaculado esse mandato, que guarde a sã doutrina, as sãs palavras, que são o bom depósito da fé, e o ensino segundo as Escrituras, incontaminado de toda heresia. Isso também nós recebemos como dispensação e como graça, porque nos foi dada a graça também de portarmos esse evangelho do reino, esse evangelho da redenção que se manifestou através de Jesus. Essa é a nossa graça e essa é a nossa responsabilidade, segundo o mandado do Senhor a nós também, tá? Assim como foi a Timóteo. Depois, finalizando, versículo 15 a 18. Está ciente que todos da Ásia me abandonaram, que isso não lhes seja imputado. Conceda ao Senhor misericórdia, caso Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo. O Senhor lhe conceda naquele dia misericórdia da parte do Senhor. Paulo termina esse primeiro capítulo mencionando algo assim, um fato triste, na verdade. O abandono que ele teve dos crentes da Ásia, aqui entendido como Turquia. Não Ásia como Vietnã, Laos, China, não. A Ásia aqui é a Ásia menor, a Turquia. Os cristãos da Ásia, muitos lá da Ásia, abandonaram a Paulo. Paulo foi abandonado porque as prisões que ele sofria, as perseguições que ele sofria, faziam com que pessoas se afastassem. Infelizmente, alguns irmãos covardemente se afastavam dele. Mas a oração de Paulo é que o Senhor não leve isso em conta. Paulo pede assim misericórdia sobre esses irmãos da Ásia. Até uma coisa curiosa, porque hoje em dia existem pessoas assim que tiveram situações de pecado, se sentiram abandonados pelo povo evangélico e agora pregam amarguras e heresias contra o povo de Deus, contra o povo evangélico. Algumas coisas até com razão, outras coisas por pura amargura mesmo. Paulo, ao contrário disso, foi abandonado, ele que não fez nada, não adulterou, não cometeu nenhum pecado assim que trouxesse algum abandono, algum afastamento de pessoas, mas mesmo assim ele pede misericórdia. Então nós vemos aqui a maturidade de Paulo em relação ao abandono, àquilo que muitas vezes nos causa tristeza, nos causa ressentimento, e Paulo aqui pede a misericórdia de Deus ao contrário disso. Anteriormente, Paulo diz que o composto das suas lutas são combates por fora e temores por dentro. Combate naquilo que vinha de fora por perseguição dos judeus e temores por dentro, por aquilo que era o seu zelo pelas igrejas, que incluía, inclusive, abandono e incompreensão muitas vezes. A postura de Paulo é um exemplo para nós, daquilo que nós devemos também ser perante muitas vezes o abandono, perante muitas vezes a injúria, perante muitas vezes as calúnias que podem surgir, infelizmente, de dentro da igreja. Infelizmente acontece isso. E a nossa reação tem que ser misericordiosa, assim como foi a de Paulo em relação a esses fatos, que podem acontecer conosco também. Mas Paulo ora por Onesíforo, que nome bonito, Onesíforo. Porque em meio a esse abandono, em meio a essa tristeza que Paulo sente, Onesíforo é o bálsamo para ele. Onesíforo. Parece que algumas pessoas não entendem que fidelidade é um fruto do Espírito. Fidelidade é um fruto do Espírito. O que leva muitas vezes as pessoas a serem desleais umas com as outras? Isso na igreja. Quais são os valores principais? Eu me preocupo muitas vezes como pessoas são traídas e tiradas, às vezes, do ministério, tiradas de uma situação assim, que foi colocada pelo Senhor, às vezes,
por questões muitas vezes de competência, por questões muitas vezes de interesse, por questões de influência, enfim, tudo quanto é bobagem. Enquanto que pessoas boas são muitas vezes tratadas dessa maneira. O fato é que pessoas que muitas vezes o Senhor nem queria estão exercendo ministérios, fazendo coisas erradas no meio da igreja. Essas distorções acontecem, infelizmente. Eu tenho visto assim acontecer coisas assim, deslealdades no meio do povo de Deus, deslealdades, infidelidades acontecendo no meio do povo de Deus. Onesíforo é uma pessoa fiel. A fidelidade é o fruto do Espírito. E nesse caso, infelizmente, Onesíforo é luz de luz, porque em meio a pessoas da igreja que são infiéis a Paulo, Onesíforo é fiel e é bálsamo e consolo para ele. E o que Paulo pede ao Senhor é que tenha misericórdia de Onesíforo, segundo a misericórdia que ele, Onesíforo, está exercendo no modo de sua fidelidade a Paulo. O que nós temos que entender é que todo o fruto da bondade terá continuidade na eternidade. O que se manifestará plenamente quando o Senhor vier para nós será a plenitude daquele que porventura tenhamos exercido em misericórdia, em fidelidade e em bondade uns para com os outros. Que nós entendamos isso, que o que devemos uns aos outros são baseados no fruto do Espírito e terão a sua plenitude na segunda vinda de Cristo. Possamos ser assim, como Onesíforo, de bálsamo para aquelas pessoas que precisam disso. Porque disso tudo o Senhor prestará contas. Paulo ora pedindo misericórdia aos irmãos da asa. Pedindo misericórdia aos irmãos da asa. Mas o Senhor julgará o segredo dos corações. E que nosso coração não seja, nesse sentido, desleal nem infiel com pessoas da igreja. Possamos realmente ser de intercessão, de apoio uns para com os outros. Assim somos igreja, assim edificamos a casa de Deus e assim teremos de posse do reino eterno quando o Senhor se manifestar em plenitude daquilo que Ele nos tem dispensado, tanto como dons quanto como frutos do Espírito a nós. Amém? Deus abençoe, irmãos.